Você tem medo do cliente não gostar da sua massagem? Se você tem medo do cliente não gostar da sua massagem, saiba que você não é o único a sentir esse medo. E por que surge esse medo, né? Por que surge esse medo? Talvez porque você teve uma experiência ruim. Talvez porque algum cliente já reclamou da sua massagem e você tem essa experiência, né, que te impactou em algum momento e que te deixou com essa insegurança. Por quê? Porque talvez você fez errado a massagem. Sim, talvez você tenha feito errado. Talvez você não tenha gerado resultado. Sim, talvez você não tenha gerado resultado. E por isso seu cliente não gostou. Por isso talvez ele tenha reclamado da sua massagem. Mas o que passou lá para trás é passado. O que você tem controle é daqui para frente. Então, se um dia você teve uma experiência negativa com algum cliente que não gostou da sua massagem, deixa essa experiência negativa para trás. Não deixa que essa experiência seja o causador do seu medo. Não deixa que essa experiência negativa seja o empecilho agora, o obstáculo agora para a sua jornada. Você precisa focar naquilo que você tem controle, que é o que vem pela frente. O que já passou, a gente não tem controle mais. A gente precisa focar no que vem pela frente. E um dia você começou, ou se você não começou ainda, um dia você vai começar. E tá tudo bem se a sua massagem não for a melhor massagem da vida. Por quê? Porque quando a gente está começando, eu um dia também comecei lá atrás, não tinha como eu ter a melhor massagem da vida quando eu estava começando. Se você está começando, é a mesma coisa. Você vai melhorar a cada massagem. Quando que a sua massagem vai ficar boa? A cada próxima massagem que você fizer, você vai ter a oportunidade de melhorar mais e mais a sua sessão. Para quê? Para agradar mais o seu cliente. Para quê? Para conseguir atender mais perfis diferentes de cliente. Porque quanto mais você atende, quanto mais perfis de clientes diferentes você atende, melhor você vai ficando. Mais habilidoso você vai ficando no toque, no tato. Existem muitos perfis de pessoas diferentes. Então, você atendendo esses perfis, você pega a prática. E aí, ao longo da sua jornada, você vai poder escolher um perfil. Você vai poder escolher um perfil que você quer trabalhar, que você gosta de trabalhar. E por isso, a massagem, quem quer trabalhar com a massagem, é para qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode trabalhar com a massagem. Por quê? Porque vamos supor que você tenha o toque, a sua pressão é muito forte e você machucou um cliente e ele não gostou da sua massagem. Você precisa parar de fazer massagem forte? Você pode aprender a dosar a pressão da sua mão. Você pode desenvolver a habilidade de dosar a pressão da sua mão. Mas também você pode escolher trabalhar com um público que goste da pressão forte. Então você tem duas opções. Olha que incrível que é trabalhar com a massagem, né? Você tem duas opções. Você aprende a desenvolver a habilidade de dosar o toque, que é possível, ou ainda você escolhe trabalhar com aquele público que gosta de massagem forte. Você escolhe trabalhar com atletas, por exemplo, que têm a musculatura mais rígida. Você escolhe trabalhar com o público masculino, que normalmente tolera uma pressão mais forte. Você vai identificar quais são os perfis de pessoas que gostam de uma massagem com um toque mais forte e você pode direcionar sua atenção para isso. Em contrapartida, tem o toque muito leve, muito sutil, muito fraquinho. Isso é ruim? Depende. Isso é ruim se você cismar que você quer atender um público que gosta de massagem forte. Aí você tem que fazer o quê? Duas opções também. Desenvolver a habilidade de conseguir fazer mais pressão, e também é possível, se você souber usar o seu corpo, fazer as manobras corretas, você consegue desenvolver essa habilidade de aprofundar o toque. Ou ainda, a segunda opção é também escolher os seus clientes. Quais clientes, Nívia? Aqueles que preferem um toque mais sutil.
Quem são as pessoas, os perfis de pessoas que precisa fazer toque sutil? Idoso, criança e pessoas com fibromialgia. Tá cheio de gente por aí com fibromialgia, mais cheio, precisando de ajuda. Tem muita gente com fibromialgia precisando de ajuda. Tem muito idoso precisando de ajuda. Tem muita criança por aí que também precisa de ajuda. Então, não importa se o seu toque é forte, médio ou sutil. Você pode, ao longo do tempo, escolher o seu perfil de cliente de acordo com o seu estilo de toque e de tratamento. E por que eu estou falando isso? Porque isso tira um peso das suas costas gigante. Durante muito tempo, eu pensei que eu precisava ter o toque, a pressão da massagem muito mais forte do que aquilo que eu era capaz de realizar. Por que eu pensava isso? Porque eu estava envolvida em um ambiente que o público da região era metade público masculino e que exigia uma pressão forte, um toque mais forte, e na época eu não sabia como fazer um toque mais forte. Hoje eu sei. Por quê? Porque eu fui desenvolvendo essa habilidade. Só que antes de eu desenvolver essa habilidade de conseguir usar a pressão da massagem da forma correta, sem me lesionar, antes de eu descobrir isso, eu achava que a massagem não era para mim. Por quê? Porque eu não tinha aprendido ainda tudo que eu aprendi hoje, como é que eu poderia fazer uma massagem mais forte, com mais pressão. Então, eu quero que você tire um peso das suas costas hoje, se por algum motivo você teve uma experiência de um cliente que falou que não gostava da sua pressão. Só que você só vai conseguir quebrar esse obstáculo à medida que você caminhar, se movimentar, evoluir. E como é que você vai perder esse medo, então? Se jogando, indo para a prática, atendendo o seu cliente. Porque você não tem como saber se o seu cliente vai gostar da sua massagem ou não, se você não atender ele. Se você fica com medo de atender, se você não vai atender, se você ficar adiando o seu começo, o seu início, esse medo nunca vai sumir, se você não se colocar em campo. É quando a gente entra em campo, é quando a gente vai para a prática, que o medo ele vai enfraquecendo. Então, hoje eu estou te ajudando a quebrar um obstáculo, quebrar um tijolinho. O tijolinho que está aí nas suas costas, como um peso e que está te dando mais medo. Então, hoje você vai enfraquecer o seu medo. Mas para você perder esse medo, precisa atender. 1, 2, 3, 10, 20, 30, 100. Quantos forem necessários. Por quê? Porque você aprende com cada cliente que aparece para você diferente. E com cada prática. Então, se você não ir para a prática, se você não se colocar em campo para atender o seu cliente, você sempre vai ficar com esse medo ali. Será que meu cliente vai gostar? Você só vai saber se você atender. E outra coisa, você só vai melhorar, você só vai ter essa oportunidade de melhorar e de ficar bom naquilo que você faz, de ficar bom na massagem, se você errar. Porque ninguém acerta sem antes errar. E quanto mais vezes você errar, mais rápido você tende a acertar. Então, você precisa errar para conseguir acertar. Como é que você quer acertar se você não está se colocando à prova, não está se colocando no jogo? Se permita errar. E se tiver que errar, você vai errar rápido. Erre rápido. Se você errar uma vez, você vai aprender com esse erro. E na próxima vez, você vai fazer diferente. Ah, mas o que o cliente vai falar? O que ele vai dizer? E se ele não gostar? Eu não vou ter mais clientes? É claro que vai ter cliente. Claro que vai ter. Todo mundo um dia começou. Tudo na vida, tudo. Tudo na vida, um dia a gente começa. Não só na massagem, mas em outras profissões. Quem trabalha com cabelo? Quem faz cabelo? Quem tem salão? Sempre fez o cabelo bem? Sempre trabalhou muito bem?
Não, a pessoa começou do começo. E com o tempo ela foi melhorando, foi aprimorando. Por quê? Porque é com cada cliente que você se torna melhor. É com cada cliente que você aprende mais e mais como você pode fazer para gerar resultados para aquele cliente e assim agradar ele. Por quê? Porque quando você gera resultado, você agrada o seu cliente, não agrada? E se você agrada o seu cliente, você passa a perder o medo de atender, a perder o medo do cliente não gostar, porque você vai gerar resultado. E se você gera um resultado, você fica confiante para atender o próximo cliente que vier e aparecer com o mesmo caso, similar. Você já conseguiu ajudar uma pessoa, então você vai conseguir ajudar outra. E vai conseguir ajudar outra. E se você não conseguir, você vai estudar, vai se aprimorar, vai buscar conhecimento, conteúdo, vai praticar para melhorar. Errou, o cliente não gostou, melhora. A Simone escreveu aqui: quanto mais sabemos, mais inseguras ficamos. Não. Sabe por que vem a insegurança? Porque só saber não é suficiente. Saber é o quê? É estudar, é aprender, é fazer curso, é vir para as lives. Isso é saber. Saber só não basta. Você tem que aplicar aquilo que você aprendeu. Isso tira a insegurança. Isso faz a insegurança ficar cada vez menor. Só saber, você não tira a sua insegurança. Por isso que você tem essa impressão. Talvez por quê? Porque você está estudando muito, aplicando pouco. Está estudando muito, está aprendendo muito, já está sabendo muita coisa, mas não está colocando em prática. A partir do momento que você colocar em prática, a sua insegurança, o seu medo, começa a ficar pequeno. Você começa a reduzir a sua insegurança e o seu medo à medida que você vai praticando. Não tem cliente? Aplica na família, nos amigos, porque isso vai te ajudar a assimilar aquilo que você aprendeu. Para quando você quiser atender, você já tem aquilo incorporado, que eu falo. Incorporado por quê? Porque não está só aqui na cabeça, não está só aqui na mente. Você incorporou à medida que você se moveu para fazer aquilo que está aqui na sua mente. Então, faça a prática quando você aprende. E aí você vai começar a colocar em prática o que é o conhecimento que você está tendo. Para quê? Para perder o medo. Para quê? Para conseguir ter os seus primeiros resultados, seja com a sua família e com seus amigos. E valorize cada pequeno resultado. Ah, mas não é meu cliente pagante. Tudo bem, você começa a ter os primeiros resultados com a sua família e seus amigos. E a partir desses resultados, o que você vai fazer? Você vai começar a falar para mais pessoas que você pode ajudar elas. Porque você já tem alguns resultados. Então, isso deve te trazer mais confiança para suas próximas práticas. E olha só, eu falei para vocês sobre atender família e amigos, e uma outra opção é essa que a Marijane fez, atender voluntários. Só que não se prenda a atender somente voluntários. Por quê? Porque se você ficar muito tempo fazendo involuntários, isso não vai fazer você perder o seu medo também. O que te faz reduzir o medo é você se jogar e entrar em campo. Entrar em campo é ofertar o seu serviço para as pessoas pagarem por esse serviço. Isso vai te trazer mais confiança. Isso vai fazer você, reduzir o medo, reduzir a ansiedade. Por quê? Porque a pessoa está te pagando e aí você acredita, você confia mais, você pensa, puxa, não é que as pessoas estão me pagando mesmo? Não é que eu estou fazendo o meu trabalho bem feito e a cliente está voltando e a cliente está fechando o pacote
e a cliente está indicando o meu trabalho, é isso que vai acontecer quando você se tornar um terapeuta de massagem. Então, se você tem medo do seu cliente não gostar da sessão, é porque você não se colocou à prova, você não está entrando no jogo, não está entrando em campo e precisa entrar em campo. E aqui eu quero trazer um alerta bem importante para vocês, que é o seguinte: muitas pessoas têm um único cliente e o cliente não volta mais. Só que ele fala que gostou da sessão. Isso já aconteceu com você? De você atender um cliente, ele te falar que gostou da sessão e ele nunca mais voltar? Já aconteceu? Sim. Por quê? Isso acontece com alguns profissionais que não sabem gerar resultado para aquele cliente. E aí, o que acontece se o cliente não volta? Você acha mesmo que ele gostou? Se o seu cliente, você acha que ele gostou da sua sessão se ele não voltou? Se ele não te procurou mais? Ele falou, eu gostei muito, muito boa a sua massagem, e ele não volta nunca mais. Você acha mesmo que ele gostou? Porque se ele te falou que gostou, mas ele não voltou, ou é porque ele mentiu para você e ele não gostou, só que ele ficou com vergonha de falar que não gostou da sua massagem. Ele ficou com vergonha de falar que não gostou da sua massagem. Ou é porque o valor que você está cobrando na massagem não condiz com o seu atendimento. Não adianta eu cobrar um valor alto na massagem se eu não gero resultado para o meu cliente. Quanto mais resultado eu gero, aí sim justifica o valor que eu estou cobrando. Então, fica um alerta aí para você, fica esse radar para você ficar ligado quando o seu cliente falar que gostou, porém ele não volta. E aí é o exercício para você pensar. Anota para você fazer esse exercício aí. Toda vez que um cliente vier fazer uma sessão com você e ele não voltar, você vai se perguntar: o que será que eu posso fazer para melhorar o meu atendimento para esse cliente? Se ele voltar, qual é o ponto que eu tenho que melhorar para esse cliente? Para ele ter a percepção do valor que é a minha sessão. Para ele gostar verdadeiramente da minha sessão a ponto de querer agendar a próxima sessão. Ou ainda, a ponto de querer comprar uma sessão para alguém que ele ama. Esse é o exercício, você pensar o que você pode fazer para melhorar a sua sessão, o que você pode fazer para gerar mais resultado para o seu cliente, para fazer com que ele entenda e tenha a percepção que vale a pena pagar pela sua massagem. Porque não tem outra explicação. Tem gente que fica pensando, mas ele disse que gostou, mas ele não voltou mais. Só que não se pergunta o que fez de errado. Se pergunte o que você acha que fez de errado. Ou o que você acha que poderia fazer melhor na sua sessão. Para o cliente gostar e voltar. Se ele falar só que gostou e não voltou, ele não gostou o suficiente. Se ele não gostou o suficiente, é você que precisa entender o ponto que deve ser melhorado. Se ele gostar o suficiente, perceber o resultado que você está gerando, ele vai querer voltar. Ele vai querer indicar o seu trabalho. Faça esse exercício, mesmo com aquelas pessoas mais próximas a você. Faça esse exercício quando aparecerem os primeiros clientes. Sempre pensando em melhorar a qualidade do seu atendimento. Quando você pensa em melhorar a qualidade do seu atendimento, isso faz com que o seu medo também se reduza. Por quê? Porque você se prepara mais, você estuda mais, tudo mais. Você está mais pronta para atender o seu cliente. E quando você se sente mais pronta, mais preparada, o seu medo vai ficando pequeno. Você pode até sentir o medo, mas você faz acima do medo. Você vai com medo mesmo. Por quê? Porque você
fez com que esse medo reduzisse. Você não deixou esse medo tomar conta de você e dominar você e te travar. E a ideia é que você destrave e consiga fazer atendimentos com massagem. Então, recado dado para vocês aqui. Fica o exercício para vocês anotarem, observar o que você pode fazer de melhor para que o seu medo fique pequeno diante daquilo que você pode oferecer para o seu cliente. O seu medo ele tem que ficar pequeno. Por quê? Porque olha o quanto é grandiosa a sua missão de ajudar as pessoas com a massagem. É muito grandiosa essa profissão. Você poder ajudar as pessoas com uma ferramenta que é a massagem. Só que para você conseguir ser um terapeuta de massagem que tem resultados, você precisa entender o quão grandioso é isso, para que o seu medo reduza, para que o seu medo fique pequenininho e que ele não te impeça de seguir em frente, que ele não te impeça de você ajudar as pessoas.